A paz do Senhor, meus irmãos. Como vai seu culto aí? Abra sua Bíblia no Salmo 29. Louvado seja Deus. Nós queremos, nesse dia sublime, solene, de Santa Ceia, ou de Ceia do Senhor, nós queremos meditar com os irmãos nessa noite. Será que eu e você, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Vamos meditar nisso. Será que nós estamos compreendendo a voz de Deus? Então nós queremos ler aqui os 11 versículos. Eu tinha separado só alguns textos aqui, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto sacrosanto: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, ou sobre os muitos mares. Pode diminuir o volume um pouco do microfone, ou então tem alguma coisa ligada aí. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz: Amém. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Podeis assentar. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Compreendendo a voz de Deus? É bom que se diga que Deus sempre falou conosco, sempre falou com o ser humano. O problema é quando, de geração a geração, uma ou outra geração escolhe ou seleciona o que ele quer ouvir de Deus. E Deus é Deus. Ele não fala para nós só o que nós queremos ouvir. E se nós formos pegar lá no início da criação, lá no livro de Gênesis, ali no capítulo 3, por ali, o homem vivia no paraíso, é enganado, ele quer vir para o púlpito, está vendo? Ó? O homem enganado por Satanás, desobedece a Deus, e aí acontece na vida do ser humano, e em toda a natureza criada, a maior miséria, a maior desgraça de todos os tempos, porque o homem se encontra com o pecado. E o pecado, nós sabemos, ele faz separação entre nós e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus. E é por isso que depois de desobedecer a Deus, Deus que andava pelo jardim, na sua onisciência ele já sabia o que tinha acontecido, mas a Bíblia registra lá no capítulo 3 de Gênesis, que tanto Adão quanto Eva ouviram a voz do... O que eles ouviram?
à voz do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia, e quando eles ouvem a voz do Senhor, Adão, Eva, sua mulher, eles se escondem da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Depois o salmista vai revelar para nós que não há como nós nos escondermos de Deus. Se nós formos no céu, Ele está lá; se nós descermos do Hades, Ele está lá; se nós formos no fundo do mar, Ele está lá. Não há como. Mas eles, devido à comunhão que tiveram com o nosso Senhor, eles sabiam do que é a voz de Deus. E que miséria a humanidade pegou para ela e para toda a natureza criada ao pecar. Porque aquela voz mansa que falava com eles, com aquela família, sempre na viração do dia, ali pelo jardim, e que aquela voz que transmitia paz, aquela voz que transmitia segurança, aquela voz que transmitia esperança, aquela voz que inspirava a certeza de eternidade, de felicidade para sempre. Agora a voz começa a causar medo. E é impressionante como muitos de nós temos medo da voz de Deus. Mas nessa noite, eu quero ministrar sobre a sua vida, para que você daqui para frente, todas as vezes que ouvir a voz do Senhor, sinta paz, prazer, alegria, felicidade, segurança, certeza. Porque a voz de Deus inspira todas essas coisas. Nós sabemos o poder que há na voz, na palavra de Deus. Há poder de criar, há poder de recriar, há poder para abrir, há poder para fechar, há poder para fazer viver, há poder para matar, há poder para todas as coisas na voz de Deus, porque o que Deus diz, sucede. Acontece. Mas nós sabemos que o que afligiu aquela primeira família ali no Éden, também nos aflige. Porque a culpa, a consciência do pecado, por terem desobedecido a Deus, motivou tanto Adão quanto Eva a fugirem da presença de Deus. E eu quero dizer para você, nessa noite, que a presença de Deus manifesta nesse lugar, não é para você fugir, não é para você ter medo, porque Ele vai abençoar a sua vida. Pastor, mas o negócio não está bom para o meu lado. Fique tranquilo, ouça a voz de Deus. E meus amados irmãos, nós sabemos que aquela consciência, tanto Adão quanto Eva, sabiam que tinham pecado, que tinham desobedecido a Deus, e sabiam que era impossível chegar agora diante dele em pecado. Por isso, fugiram, escondeu, porque a voz de Deus aos seus ouvidos não produzia mais aquela paz, aquela certeza, aquela segurança, a felicidade, o prazer de ouvir a voz do Senhor. Eles sabiam que agora a voz de Deus podia ser uma voz de juízo, de sentença. Por isso fugiram. O pecado produz essas coisas em nossas vidas. E é por isso que num determinado momento, Paulo, miserável homem que sou. E meus amados, eles então nos ensinam que nós, eu, você, nos tornamos semelhantes a eles.
a nossa condição pecaminosa, porque o pecado deles contaminou toda a criação, e principalmente a humanidade. Pela sua racionalidade, pela sua consciência, ela sabe que pecou. E nós sabemos que nós somos pecadores. Mas Deus, que nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você, nunca desistiu da humanidade, Ele continua falando conosco. A gente só vai ouvir Deus falar novamente quando Ele vai falar com Noé. Quantos anos se passaram, nós não sabemos. É claro que a voz de Deus, mas senão o culto acaba tarde, né? E há alguém que reclama quando o culto acaba tarde, e nós queremos que você, ao ouvir a voz de Deus, fique feliz, e não angustiado, né, estressado. A igreja é um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de sentir e desfrutar da presença de Deus, um lugar de ouvir a voz de Deus. E meus amados, veja bem, Deus então resolve voltar a relacionar com o ser humano. Aí vocês conhecem a história. Ele escolhe Abraão, não me pergunte por quê, e se alguém tentar te explicar, é pura especulação, porque a Bíblia não revela. Chama Abraão, faz a primeira prova de fé, Abraão passa, e aí os irmãos conhecem a história. Vem Isaac, Jacó, os 12, o Egito, a escravidão. Na verdade, digo eu, e por minha conta e risco, que aquela escravidão no Egito, aquilo era para que os hebreus tivessem a consciência do quanto que o pecado escraviza a humanidade. E não só para que os hebreus entendessem isso, mas também nós. O pecado nos escraviza, o pecado nos tira a paz. O pecado, além de tudo, nos tira a comunhão, que tem muito pouca gente que valoriza, com exceção dos crentes fiéis. E de repente Deus chega lá no Monte Sinai, livra o povo de uma forma extraordinária, permite que o povo, porque era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó, para que não liberasse o povo para ir embora. Eu fico imaginando que depois da quarta praga em diante, que aí os magos de Faraó não conseguem reproduzir aqueles sinais, Faraó disse, esse povo é diferente, eu vou ficar livre disso. Mas aí Deus, que é Senhor, ia lá e endurecia o coração. Deus queria ensinar para eles, ensinar para nós, não só o poder da sua voz, o poder da sua palavra, mas Deus queria mostrar para os hebreus que Ele era muito mais poderoso do que todos os deuses do Egito. E aí, eles vão, os irmãos conhecem os relatos, e eles chegam no Sinai, e no Sinai Deus faz uma aliança com aquele povo, porque Ele tinha dito para Abraão, que Ele daria a Abraão a terra, que faria de Abraão uma grande nação, mas que na semente de Abraão todas as nações da terra seriam benditas. E lá no Monte Sinai, debaixo de trovões, relâmpagos, a ponto do povo ter consciência que eles não poderiam se aproximar do monte. Deus dá a lei, a regra, os mandamentos, ensinando o povo a relacionar com o próximo, ensinando o povo a relacionar com ele mesmo, e vai mostrando e revelando para Moisés quem ele era. E aquele povo, depois de tantos anos debaixo do jugo da escravidão do trabalho forçado, é porque às vezes a gente tem dificuldade de imaginar como era aquele trabalho, né? Não tinha um Ministério do Trabalho, não tinha um fiscal do Ministério do Trabalho, não tinha a CLT, não tinha esse negócio não, irmão, era chicote.
E não, o pão está frio, o pão está quente, tem banheiro, não tem, não tinha esse negócio. Não tinha. Você tem que fazer tantos tijolos, você tem que cortar tantas pedras, você tem que fazer isso, e se não fizesse, além de apanhar, podia morrer. E aí, dependendo do maldoso que estava lá, não, hoje você não come, e vai ter que trabalhar do mesmo jeito. E era assim, né? Era assim. É por isso que o povo quis sair do Egito. Mas outro dia a gente fala nisso, nem todos quiseram sair da Babilônia, mas aí é outra história. Então, meus amados irmãos, Deus começa a prometer ao Senhor. E eu comecei a olhar ali, tem muitos versículos na Bíblia que falam disso, mas eu separei apenas 3. Primeiro, ainda no livro do Êxodo, quando Deus faz a primeira promessa, e diz assim, usa Moisés para falar com o povo: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma daquelas doenças, nenhuma daquelas pragas eu porei sobre vocês, aquelas que atingiu o Egito. Aí alguém, e ele já responde, porque eu sou o Senhor, eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Não somente isso, todos nós sabemos que o livro de Deuteronômio é repetição, o resumo da lei. Lá no capítulo 28, usei ele aqui hoje pela manhã, Deus inspira Moisés, e Moisés deixa registrado na Bíblia: e todas as bênçãos virão sobre ti. Olha que promessa tremenda. E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Porque tem um determinado momento que Deus, na sua onisciência, o povo já está chegando em Canaã, aquela terra fértil, cheia de abelhas sem ferrão, não? Aí é uma bênção, irmãos? Porque o mel dali era de abelha sem ferrão. Você não tomava picada para pegar o mel. Naquele tempo não tinha as roupas que tem hoje, É abelha sem ferrão, que produzia mel. A terra que emanava leite e mel, muito fértil. Por isso que Israel, no reinado de Salomão, virou uma grande potência agrícola. É como o Brasil hoje, uma grande potência agrícola. O Brasil hoje vende alimento, a Decruz também é cultura para 147 países. E Israel virou uma potência agrícola, porque Deus falou que ia colocá-los numa terra que emana leite e mel. E por conta dessa palavra, hoje tem um negócio chamado agricultura de precisão, que usa muita irrigação, muita tecnologia, tudo é obra de israelense. As grandes empresas de irrigação do Brasil são tudo de judeus, só porque Deus falou. A maioria das vacinas que os nossos filhos já tomaram e tomam, tudo foi um judeu que desenvolveu, só porque Deus falou. Só porque Deus falou. Mas chega um momento que Deus fala assim: olha, Moisés, esse povo vai pecar contra mim. Então Deus de novo usa Moisés e fala assim: olha, está lá no capítulo 8 de Deuteronômio: será porém que, de qualquer sorte, presta atenção nisso, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. E continua: como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste fazer o quê?
obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Se a gente parasse para pensar, a gente ouvia mais a voz de Deus. É diferente. E é claro que, para a glória do Senhor, eu sempre lembro da pandemia, né? Um momento diferente para a humanidade. A consequência está até hoje, às vezes individualmente nas pessoas, na sequela do pós-Covid, e também na economia do mundo. Agravado por um camarada lá, digo eu, né, por minha conta e risco, que tem o espírito do anticristo, que é o tal do homem da Rússia lá. A ação dele está fazendo aumentar o sofrimento da humanidade, a fome no mundo e tal. Mas ele está lá, firme, né, enganando o povo dele lá. Mas se ele vai dar conta a Deus depois, né? E nós temos a certeza que Deus tem controle absoluto de todas as coisas. Mas talvez alguns não se lembram. Ainda em 2019, no mês de novembro, no culto como o de hoje, Deus levantou um irmão ali na penúltima cadeira. E ele disse que haveria de vir uma praga sobre a terra. E ele gritava, ai. Talvez, eu prestei atenção naquele negócio. Quando a Covid chegou, me lembro com desses aí que vocês escutam no YouTube, que não é pentecostal, e gosta de ouvir os estudos dele, ele desafiou a igreja, cadê os profetas da igreja? Por que vocês não previram que a Covid havia de chegar? Eu falei, se ele fosse membro da De Cruz, ele tinha ouvido ano passado. Né? Mas será que a gente ouve mesmo a voz de Deus? Eu quero dar 2 exemplos para você. Fique tranquilo que o Espírito Santo já está agindo aí no seu coração. Há um grande risco quando nós não ouvimos a voz de Deus. Eu peguei, meditando nisso, como que Deus elege, escolhe um homem para ser rei, e depois o próprio Deus desaprova ele. Por que Deus desaprovou Saul? Foi Deus que escolheu Saul, sim ou não? Chamou Samuel e falou, é aquele lá, vai lá e pode ungir ele rei. Da mesma forma que foi Deus que escolheu Davi. E daí para frente Deus foi entregando o negócio para os homens, né? Porque aí já foi Davi que escolheu o seu filho, Salomão. Aí já virou confusão, Deus ficou olhando. A essa altura, eles já não ouviam mais a voz de Deus. Eles iam pela racionalidade humana. Que quando nós estamos diante de Deus, a racionalidade humana é excelente, porque foi Deus que nos deu ela. E meus amados irmãos, a Bíblia mostra para nós com muita clareza o risco de não ouvir a voz de Deus. Os irmãos sabem da história, senão depois você marca aí para ler na sua casa, 1 Samuel capítulo 15. Deus fala assim, olha, os amalequitas, quando meu povo estava vindo, eles não só impediram de meu povo passar, mas eles atacaram meu povo, feriram meu povo. Agora vocês têm um rei, Saul, você vai lá e destrói os amalequitas. Os homens, as mulheres, os animais, destrói. Samuel foi lá e deu o recado. Saul arruma 200.000 soldados israelenses. Avisa para um povo que estava no meio dos amalequitas para sair fora. O povo saiu. Eu fico sem dar alguns detalhes, primeiro para ganhar tempo, segundo para você ter a curiosidade de ler a Bíblia, porque o texto está aberto aqui. E meus irmãos, e eles avançaram. Deus falou, vou dar eles nas suas mãos, e deu. E de repente, Samuel está em Ramá orando no templo, e Deus começa a dizer assim, olha, Saul pisou na bola, na linguagem moderna, né? Saul pisou na bola, e vira para Samuel, e fala assim, todo mundo sabe que Deus falava com Samuel, sim ou não? Desde criancinha, né? Samuel,
foi lá ali, Samuel, foi lá ali. Aí Samuel deu para ele, quando você ouvir, diz assim, fala que o teu servo ouve. E assim fez Samuel, virou profeta, virou sacerdote e juiz de Israel, um tipo de Cristo, né? E eu fico, só um parênteses aqui, eu fico imaginando a alegria de Ana, né? Deus é Deus, zombada, Penina zoando e tal, porque não ficou só em Samuel. Samuel, ela pegou Samuel e entregou para o serviço do Senhor. Ela teve outros filhos, mas imagina agora a mãe dele, vendo ele sacerdote do templo, vendo ele juiz, vendo ele profeta, e todo Israel reverenciava Samuel, obedecia a voz de Samuel. E Samuel está orando, Deus vai lá e diz assim para Samuel, né? Olha, eu me arrependo, né, de ter feito, de ter eleito, né, de ter escolhido Saul como rei. A Bíblia diz isso, né? Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Aí Samuel, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aí Samuel clamou ao Senhor, pegou o seu jumento e foi lá. Lá foi Samuel conversar com Saul. A Bíblia diz que quando Samuel ouviu isso, ele se contristou a noite toda, clamando ao Senhor. Samuel encontra com Saul, presta atenção nisso, que isso aqui é uma grande lição para cada um de nós. Deus fala, ó, eu estou arrependido de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de seguir minhas palavras. A Bíblia diz que Samuel clamou ao Senhor de madrugada, ele foi encontrar com Saul pela manhã, e ele foi anunciado ao rei. Saul estava no Monte Carmelo, e ele passou, foi para Gilgal, e quando Saul vê Samuel, a saudação é essa: bendita sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Imagina, Samuel foi lá para dizer-lhe o contrário, e ele era rei. Presta atenção, meus irmãos, do risco de não ouvir a voz de Deus. Aí Samuel disse, uai, mas que balido é esse de ovelhas? Que mugido é esse de vacas? Saul responde, de Ameleque, nós trouxemos elas de lá. Mas Samuel fala assim, escuta, você não deu ouvido à voz do Senhor? Você trouxe esse despojo e você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Saul disse, não, eu não. Presta atenção. Eu não. Eu não. O povo perdoou ao melhor das ovelhas, o povo perdoou o melhor das vacas, para que a gente pudesse, olha, é tudo nobre, né? Mas que para a gente pudesse oferecer um sacrifício para o Senhor. Percebe quando? Porque muitas vezes você relativiza a palavra do Senhor e diz, não, mas isso aqui é bom. Eu posso vender uma droga aqui, mas eu vou pegar o dinheiro e dar o dízimo. Irmãos. Não, eu posso enganar esse aqui, mas o dinheiro que eu ganhar desse engano que eu vou fazer, eu vou ajudar a igreja. Olha só. Não tem problema, eu vou roubar aqui, mas a parte do roubo eu entrego para a igreja.
Porque o que Saul diz? Não, as melhores vacas, as melhores ovelhas, nós trouxemos para a gente oferecer um sacrifício. Aí Samuel sabia que não era isso. Ele sabia porque as vacas iam dar muito leite e tal, que eles não iam sacrificar todas. Ninguém engana a Deus. E meus amados irmãos, você vai entender porque eu estou contando essas histórias aqui daqui a pouquinho. Meus amados irmãos, ele transfere a responsabilidade para o povo. Samuel vira assim: Saul, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te declarar uma coisa. Saul falou: fala. Você não era pequeno e você não foi colocado sobre cabeça das tribos de Israel? Não foi o Senhor que te ungiu rei? Não foi o Senhor que te disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que você não deu ouvidos à voz do Senhor? E antes você trouxe essas coisas, e não só isso, eles também trouxeram o rei, eles pouparam a vida do rei. Um dia a gente descobre, você vai descobrir por quê, principalmente se você mesmo ler a Bíblia e ler um pouco de história. Eles trouxeram o rei. Samuel pede uma espada, mata o rei para cumprir a ordem de Deus. E a Bíblia diz que ele não matou assim, que foi de uma forma violenta. São as coisas do Antigo Testamento. Mas quando Samuel fala assim com ele, você vai perceber aqui claramente que tem muitos de nós nessa mesma atitude. Porque Saul achava que a palavra de Deus era boa, como todos nós achamos. Só que para Saul, ele achava que a palavra de Deus não era tão sagrada assim. E que por isso, você não precisava observar aquilo naqueles pormenores, aquilo era um detalhe. Falou para matar tudo, mas bom, eu peguei umas vacas aqui, isso não faz mal. Graças a Deus hoje é culto de ceia, senão você nem ia voltar aqui mais, né? Então Saul, ele deixa claro, né? Não era a primeira vez que ele pisava na bola. Se você voltar lá no capítulo 13 de 1 Samuel, você vai ver ele de novo pisando na bola. E ele achava que a palavra era boa, mas não tinha que observar nesses pormenores aí, isso era detalhe, né, dos xiitas, assim, dos fundamentalistas e tal. Que a palavra do Senhor. E ao fazer isso, Saul estava rejeitando a palavra do Senhor e desobedecendo a Deus, como muitos de nós fazemos hoje. A Bíblia condena a prostituição. Na verdade, Jesus fala assim: se você olhar para uma mulher e desejar no coração, você já pecou. A Bíblia diz, a palavra de Deus, a voz de Deus manda a gente amar os inimigos. E muitas vezes a gente quer até que o irmão que a gente não gosta dele, porque às vezes ele tem uma condição ou um talento que nós não temos, a gente quer até que ele morra, né? Para falar que a gente não é muito ruim, a gente fica torcendo para ele mudar de igreja, né? Porque aí ele deixa um espaço. Aqui é a igreja de crente. Então, diante daquela situação, né, naquele momento, Samuel fala assim: olha, para você acabou, Saul, seu reinado. E ele vai embora, quando Samuel dá as costas, porque Samuel não ia ficar ali muito tempo, porque Saul era rei, podia matá-lo, inclusive, né? E se matasse, igual Saul, lá tinha muitos. Quando ele vira, Saul vai tentar fazer ele ficar para adorar com ele, e segura a capa, e a capa de Samuel rasga. Aí Samuel usa aquele fato ali, diz: bom, o reino seu acabou, está rasgado.
E nós sabemos, irmãos, que o fim de Saul foi distorcer tanto a palavra de Deus, que ele foi consultar uma feiticeira. E se submeteu a um engano de uma feiticeira, já no final da vida, porque a feiticeira diz que Samuel, depois de morto, estava ali falando alguma coisa, e nós sabemos que isso, diante da palavra de Deus, é impossível. E foi o próprio Jesus que nos ensinou na parábola do rico e de Lázaro. Não tem como. O rico dizia, não, pelo menos para avisar meus irmãos e tal, que o negócio aqui não é brincadeira. Não tem jeito. O abismo é intransponível. Mas também mostra que quem está lá no sofrimento, consciência plena do que está acontecendo. Pastor, o senhor está nos assustando? Não, eu estou dizendo, voltando ao comentário inicial, este foi o sentimento de Adão, este foi o sentimento de Eva, este foi o sentimento da primeira família. Ao invés de ouvir a voz de Deus e ficar cheio de alegria, de felicidade, de prazer, de certeza, eles tiveram medo. E por isso que muitos hoje não conseguem mais pregar, talvez mensagens como essas, porque também tem medo que as pessoas, mas tem solução para todas essas coisas. Não vem sobre vós nenhuma tentação, senão humana, porque fiel é Deus, que juntamente com ela vos dará o escape. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas vou dar o segundo exemplo, agora de uma forma mais rápida, mais objetiva. Todo mundo sabe que Israel pecou, se afastou de Deus, cheio de falsos profetas, enganando os reis, e Jeremias está lá firme. E Jeremias começa a profetizar e dizer assim, Babilônia, Deus usando a Babilônia para, fazer a palavra dele se cumprir na vida do povo dele. Presta atenção nessas coisas, porque tem muitos fatos que começam a acontecer com as nações, Deus tem controle. Ou aqueles sofrimentos ucranianos, eu ainda tenho para mim que Deus vai apertar, vai fazer um funil na Europa, aquele povo já foi crente. Isso estou dizendo eu, não foi Deus que me revelou, não foi Deus, aquele povo já foi crente. Porque Deus os ama, mas agora eles têm tudo. Eles agora, inclusive, estão pressionando os outros países, porque eles só querem comprar alimentos do jeito que eles exigem, que só querem comprar. Terceiro maior mercado consumidor, o povo tem dinheiro para tudo. Só gasta 16% de tudo que ganham, do dinheiro que tem com comida, então fica exigindo, Aí eu estou especulando aqui, Deus vai olhar para aquele povo, como é que eu faço? Porque Deus, individualmente, mas também com as nações, às vezes com as famílias, te põe no estreito para você lembrar que Ele é Deus. Ele é Deus. E fique tranquilo, porque Deus é mestre em transformar problema em bênção. E não só isso, aí todo é jargão evangélico, ele abre porta onde não tem, porque ele cria, Deus é um Deus criador, Ele é um Deus criador. E meus irmãos, e Jeremias está lá assim, olha, não adianta resistir aos caldeus, não adianta, quem ficar em Jerusalém vai morrer. E os falsos profetas dizendo, não, pode ficar que vai resistir. Veja o que diz Jeremias capítulo 38, verso 20. A Bíblia diz, disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor conforme o qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a sua alma. Jeremias está falando isso para um rei. Entrega, vai embora, senão você vai morrer. Os falsos profetas foram lá. Aí, deixa eu contar mais uma coisa aqui para você entender. Nós sabemos, Jeremias dizia, quem ficar na cidade vai morrer. Zedequias acreditava em Jeremias.
acreditava na palavra dele, mas tinha uma maioria de falsos profetas, de gente afastada de Deus, mas que mantinha a aparência. E Zedequias, ele confessa isso. Você lê o capítulo 38, esse fato ali na Bíblia, talvez um pouco do 37, um pouco do 39, e a história na sequência, né? Porque Jeremias não vai para a Babilônia, mas ele também fala com o povo para não ir no Egito, e o povo acaba indo e levando ele. Aí tem problema, né? Porque Deus falou para não ir, deu problema. Mas é só para aguçar a sua curiosidade, você lê mais a Bíblia. Então, meus irmãos, Jeremias fala assim: olha, eu estou te pedindo, ouça a voz do Senhor. Quem ficar na cidade morrerá. Aquele que ficar nesta cidade morrerá. Zedequias acreditava nisso, mas ele tinha medo dos outros. Ele tinha medo dos outros. Às vezes a gente é jovem, adolescente, a gente conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas a gente tem medo de ser excluído do grupo social. A gente tem medo de ser taxado como quadrado. Aí é a expressão da minha geração, né? Careta, expressão da minha geração. A gente, na verdade, o pano de fundo disso é que a gente tem medo de ser excluído do grupo. Zedequias, ele tinha medo do povo, e ele confessa isso. Quando você ouvir a voz de Deus, não temas. Não temas. E meus amados irmãos, eu ia puxar aqui, mas senão o culto acaba tarde. Zedequias, ele tinha uma fraqueza de caráter. Faltava fé em Deus, suficiente para ele obedecer ao Senhor. Qual foi o resultado? Ele resistiu aos babilônios. Aí os irmãos que gostam da Bíblia sabem que essa atitude dele trouxe vergonha para ele e para o povo, porque eles foram lá, invadiram a cidade, queimaram a cidade. Ele fugiu com grupos, os babilônios pegaram ele, né, os caldeus o pegou, arrancou seus olhos e o expôs à humilhação, porque ele resolveu não ouvir a voz de Deus, por fraqueza, por temer a opinião dos outros. Presta atenção nessas coisas. Aí quando a gente vai ver Pedro, eu acho que é Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, pregando e ensinando, deixa eu ver se é Pedro ou se é, aqui do púlpito a gente não pode titubear. Ele é Estevão, por isso que é capítulo 7, é Estevão. Estevão, quando eles pedem a explicação dele, que ele começa a pregar, a Bíblia diz que o povo tapava os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava falando. Mas uma das coisas que é revelada ali naquela mensagem do nosso diácono Estevão, é que ele fala assim: então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando para observar, foi dirigida a voz do Senhor. O que diferenciou a vida de Moisés para ele ser Moisés, e depois de tantos séculos, nós estarmos aqui lembrando dele? Ele ouviu a voz do Senhor, nas coisas mais simples e nas coisas mais complexas e estratégicas. Porque nas coisas muito simples, o diácono aqui está mencionando Moisés no deserto, vendo o arbusto, pegando fogo, mas sem consumir os galhos, as folhas ficavam lá, mas tinha fogo. E ele chega, e aí Deus diz assim: olha, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é... Isso é que bobagem. Deus vai operar o calçado, descalço, isso é uma bobagem. Já pensou se Moisés fizesse isso, irmãos? Porque Deus nos prova nas coisas pequenas. Talvez Deus está falando com você: faça,
é uma coisa simples. Então obedeça a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Ele podia dizer: para que tirar meu chinelo? Esse negócio aqui. Tirou as sandálias. E nós sabemos quem foi Moisés. Não vou esticar, não. Coisa simples. Que Saul. Agora, quem foi Saul? Quem foi Moisés? Quem foi Jeremias? Quem foi Zedequias? Ouvir a voz de Deus nos diferencia na história. Quantas vezes eu já fui taxado de radical, né? Quantas vezes? Inclusive na minha família, né? Que hoje, depois que todos converteram, agora eles entendem. Ouça a voz de Deus. Porque tem um negócio mais, que bobagem, tirar chinelo. Tirar chinelo. Mas Moisés entendeu que aquilo era a voz de Deus. E nós sabemos o que aconteceu depois. Nós sabemos o que aconteceu. O grande líder de Israel. O grande líder de Israel. Receber elogio de Deus, irmãos, são poucos homens na Bíblia, né? Mas Moisés recebeu. E você já pode estar perguntando assim, né? Pastor, mas aí a palavra, depois do pecado, Adão e Eva ficaram com medo. Então, quando a gente está no pecado, a gente tem medo de ouvir a palavra. Aí, se você lembra dos hinos que foram cantados aqui, você já sabe como eu vou concluir a mensagem. Se você olhar essa mesa posta aqui, você já sabe como eu vou concluir a mensagem. Porque Deus proporcionou, estabeleceu um caminho para purificar a minha e a sua consciência. E Ele começou a fazer isso lá, não no Éden, porque aí eles não podiam ficar lá mais, para não comer da árvore da vida, senão ia ficar eternamente nesse sofrimento que é essa terra. Que isso, pastor? Essa terra é sofrimento, irmãos. Você não tem ideia do que é bom ainda não. Sei que você tem sua casa, seu carro, come o que você gosta, mas você não tem ideia do que é prazer. Até porque o seu olho nunca ouviu. Você não tem ideia do que é ouvir hino e sua alma se regozijar, porque seu ouvido nunca ouviu um louvor assim. Você não tem ideia do que é sentir prazer. Pastor, já tive muitos prazeres na minha vida. Mas você não tem ideia do que é o seu coração ficar cheio de prazer, a ponto de você não querer sair daquele estágio nunca mais. E isso acontecerá. Mas o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que confessarem a Jesus como seu Salvador. Deus construiu o caminho. Deus construiu a saída. E por isso nós estamos hoje, em memória de Cristo, em memória de Jesus, celebrando a ceia do Senhor. E nessa noite, Deus vai te libertar do medo. Deus nessa noite quer estabelecer uma comunhão tal com você. Mas é nesse negócio raso, hipócrita, né? Não, Deus é meu Pai, eu posso viver de qualquer jeito. Não! Deus é santo. E a vida pecaminosa produz em nós medo até do céu, para não dizer do inferno. Tem gente que se perguntasse se quer ir para o céu hoje, ele diz: não quero viver mais um pouco. É porque você não entendeu ainda o que é o céu. Você não entendeu ainda o que Jesus fez. Você não entendeu ainda o que é o corpo rasgado, o sangue escorrido na cruz do Calvário.
É lógico que há muitos prazeres na terra, foi Deus que fez. Está tudo contaminado pelo pecado, mas foi Deus que fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus tira o constrangimento, aquele que Adão e Eva ficaram de se apresentar a Deus, até foi procurar lá para cobrir a nudez deles. Eles perceberam que estavam sem roupa e ficaram preocupados, e até hoje brinco com os pastores, a gente usa roupa porque nós pecamos, se a gente não pecasse, ninguém ia perceber que estava nu, porque até então eles não percebiam. Então toda vez que eu vejo alguém vestido, eu disse, bom, nós somos pecadores. Ou você acha que vai ter roupa lá na glória? É veste reluzente, mas não é de tecido de algodão, porque a veste não desgasta. E Deus mostrou que Ele pode fazer isso, porque nos 40 anos do deserto, as roupas não rasgavam, os calçados não estragavam. Aleluia! Ele vai se revelando a nós, dizendo, olha, eu amo vocês, eu construí o caminho e eu mesmo vim. E isso fica explícito. Evangelho de Mateus capítulo 17, eles vão para o monte, e Jesus afasta um pouco e vai orar, e de repente, o corpo dele fica glorioso, é transfigurado, e está lá Pedro e João, e aparece Elias, e aparece Moisés, aí Moisés mata o desejo dele ver Deus face a face, e eles olham assim e falam, não, nós não vamos embora daqui não, Senhor. Mas nesse momento, aparece uma voz do céu, e diz assim, este é meu filho amado. O que que a voz disse? O que que Deus disse? Ouça ele, ouve ele, veja o que ele está falando. Confere na sua casa, Mateus 17, 5. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Escutai a voz de Deus, escutai-o. E aí vem Jesus, que quer falar com você, que já está falando com você. E dentro desse contexto aqui, desta mensagem, sobre a voz de Deus, será que nós estamos compreendendo a voz de Deus? Jesus fala assim, capítulo 5 do Evangelho de João, na verdade vos digo, que quem ouve, quem o quê? A minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Presta atenção, e agora é, essa expressão aqui é a chave desse versículo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Acorda, desperta tu que dormes, ouça a voz de Deus. E Ele está dizendo, eu vou voltar. Jesus está dizendo assim, no pecado você está morto espiritualmente. Não há vida no pecado. No pecado só há morte. Não há vida no pecado. Mas aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Passou da morte para a vida. E agora é a hora, eu quero dizer para você, hoje é a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Se você perdeu a fé, não crê mais em milagre, não crê na manifestação sobrenatural de Deus, não crê que Deus levanta alguém do pó e faz quem Ele deseja ou o que Ele deseja fazer, desperta tu que dormes. Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo,
Deus dá dons espirituais, Deus liberta, Deus batiza, reveste você de poder. E usando Deus você vai discernir os espíritos, saber o que é procedente do homem, o que é procedente de Deus, o que é procedente do diabo. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ouça, olha, aqueles que estiverem mortos viverão, e agora a hora é agora, é hoje. Jesus dá essa palavra numa perspectiva de vida atual, cotidiana. Depois, no mesmo Evangelho de João, mais na frente, no mesmo capítulo, os discípulos começam a ficar maravilhados daquilo que eles estão ouvindo, e agora eles estão entendendo. Eles começam a entender qual é a missão de Cristo. Eles começam a entender que de fato Jesus é o Filho de Deus. Até porque Jesus está explicando isso, que Ele é o Filho de Deus. Ele está explicando que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. E eles começam a ficar maravilhados. Aí Jesus fala com eles assim, eles tinham visto Jesus curar o paralítico de Betesda. E aí Jesus então começa a declarar que Ele é Filho de Deus. E Jesus fala assim: não vos maravilheis. Aí vem uma outra revelação extraordinária, para mim, para você, para toda a humanidade, e para nós que estamos aqui ouvindo esta palavra nessa noite. Não maravilheis-vos disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. Aí, Jesus não está falando de coisa espiritual, ou da morte espiritual, Ele está falando da morte física. Então, não se entristeça, quando o ente querido partir para a glória, ou morrer, na presença de Cristo. Mas ao mesmo tempo, ouça a voz de Deus, despreocupe se ele está desviado, se ele não é crente, vá pregar para ele, vá orar e jejuar e dizer: Senhor, me dá a palavra de sabedoria, porque eu não quero que ele morra sem o Senhor, sem confessar o Senhor como Salvador. Jesus está dizendo assim: olha, vai chegar a hora, não fica maravilhado com esse negócio que eu estou dizendo, que vocês estão mortos e vão ouvir a voz do Filho de Deus, e vocês vão viver, vão ter novidade de vida. Não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E olha só que revelação tremenda. E os que fizerem o bem sairão dos sepulcros para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Quem é aluno da escola dominical no trimestre passado entendeu isso aqui tudo. E depois lá na frente, quem escreve aos Hebreus, lá no capítulo 3, verso 15, que diz: olha, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça seu coração, não endureça. Fica de pé para eu orar por você, e dar aqui o último recado de Deus para você nessa noite. Fica só quietinho, só fica de pé para circular melhor o sangue, seu coração trabalhar melhor, para você não ser dominado pela emoção, mas ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos, eu aprendi isso assim, bem no início da minha fé, né? O presbítero, homem simples, marceneiro, eu ia para lá, ouvia ele fazer as coisas, e foi na época que o povo estava começando a pular muito, eu de vez em quando pulo, né? Porque aí você não aguenta. Ele falou: eu acho isso engraçado, né? Ele era um homem muito vivido, né? Alguém já atirou nele, e bala não pegava. Ele é um homem de muita vida com Deus. E aquele moço me ensinou, nunca mais eu ouvi, né? Ele falou: não, quando você for cheio, você pega tudo que você está recebendo e pede a Deus para você abençoar alguém. Não tem problema pular, irmão, de vez em quando a gente não aguenta, né? Pula mais alto que esse púlpito aqui, mas... Então fica de pé só para o sangue circular melhor. E quando você ser cheio do Espírito Santo, seu coração está todo vapor aí. Por quê, pastor? Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, não fica doença, não fica maldade. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, significa que o sangue de Jesus já nos purificou do pecado. E para purificar do pecado, significa então que o seu coração vai se abrir, e você vai perdoar.
Porque se você não perdoar, não adianta. Não adianta, você não vai ser cheio do Espírito. Você não vai alcançar tudo aquilo que eu ministrei nessa noite. Porque é preciso perdoar. Porque se nós estamos em pecado, o caminho que Deus construiu para nós, através dele mesmo, através de Cristo, através do seu Filho, foi pelo caminho do perdão. Então Jesus se oferece como cordeiro imaculado, vai como a ovelha muda ao matadouro, morre por mim e por você, morte de cruz, morte cruel. E ao fazer isso e crendo nisso, nós obtemos o perdão. Acontece que Deus diz que para o perdão te alcançar, primeiro você tem que perdoar. Abra seu coração nesses minutos que antecedem a ceia e perdoa. No jargão evangélico, libere o perdão. Libera aí. Perdoa. Pastor, mas eu preciso pedir. Se tiver oportunidade, peça. Se não, faz um propósito no seu coração, se a pessoa não estiver aqui. Se tiver, você pode pedir aqui mesmo. Mas eu quero dizer para você que o que o salmista diz lá no Salmo 29, lembra do texto que eu li? Para introduzir aqui a ministração. A voz de Deus é como o trovão. A voz de Deus separa as labaredas de fogo. A voz de Deus faz a serva da cria. A voz de Deus, irmãos, cedro, lá no Líbano, já não tem tanto, eles arrancaram tudo, né? Mas por que ela não sofre com a seca? Raiz profunda. Raiz profunda. Então arrancar um cedro não é fácil. A De Cruz é cultura, a densidade é 0,46 centímetros de pressão por centímetro quadrado. A densidade do cedro. Mas é uma madeira também cheirosa e tal. Raiz profunda, mas diz que a voz de Deus faz o cedro, aquela raiz lá. Você vê uma árvore aqui de 40 metros de profundidade, a raiz tem mais de 40 para o chão adentro. A Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui diz que a voz de Deus faz o cedro saltar como um bezerro. É só a voz, nem chegou a mão ainda, é só a voz. E aí João está lá em Pátimo, olha como é que Deus é tremendo, e ele começa a ter aquela visão maravilhosa, aquela revelação maravilhosa, e lá no versículo 15 do capítulo 1, ele vai descrever Jesus, e ele fala assim, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz, como de muitas águas. Aí se você for na tradução aqui, que é a mesma do Salmo 29, é como se fosse todas as águas do mar. E nós sabemos que 2/3 de terra são as águas do mar. A voz de Cristo é como as águas do mar. Alguém aqui já deve ter experiência de ver o que é a força da água. A força da água é essa voz, a força da água é essa voz. Jesus está dizendo para você hoje assim, olha, há perdão. Jesus está dizendo para você assim hoje assim, há redenção. Jesus está dizendo para você hoje assim, há salvação. Jesus está dizendo para você assim, ó, há unção. Jesus está dizendo para você hoje assim, há poder. Jesus está dizendo para você hoje assim, há cura. Jesus está dizendo para você assim, há milagre. Jesus está dizendo para você assim, há porta. Jesus está dizendo para você assim, há dons espirituais. Jesus está dizendo para você assim, há vitória. Jesus está dizendo para você assim, há vida eterna. Jesus está dizendo para você assim, a promessa se cumprirá. Jesus está dizendo para você, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor. Crê somente, ouça a minha voz, crê somente. Isso me fez lembrar do hino, lá dos anos 70, 80, sei lá, que fala de voz, né? É aquele moço, quem sou eu para cantar, né? Até beber um gole d'água. Ele fala assim, ó a expressão,
no vale da sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão. E aí o que aconteceu? E logo se fez plena luz, e uma voz sussurrou: vinde a mim, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Se eu ouvisse um hino desse, eu ia responder assim: pois é, Jesus, tu és tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quem tem uma promessa de Deus aí, está aguardando ansiosamente por ela, levanta a mão assim. Todo mundo, né? Amém. Nós vamos orar agora, para que Deus, para você diga como salmista, se você estiver em aflição: apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Você pode falar isso com Deus. O salmista disse: apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que não tem a convicção plena que é salvo, que tem medo da voz de Deus e que, portanto, está deixando o pecado te oprimir, te escravizar? Se você está aqui nessa noite, eu também quero orar por você, para Jesus hoje inundar seu ser, e que para daqui para frente, todas as vezes que você ouvir a voz de Deus, seja momento de paz, de alegria, de esperança, de certeza. Tem alguém que não tem certeza da salvação e quer nessa noite ser abençoado pelo Senhor? Eu quero orar por você. Onde está você? Só levanta a mão aí. Eu já vou orar pela promessa, mas antes eu quero orar por esse aqui que tem medo da voz de Deus, porque não está certo que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Tem alguém aí? Você que tem promessa, aguenta ficar quantos segundos com a mão para cima? Deixa eu orar. Deus da glória, Pai eterno, no santo nome de Jesus, teu povo está aqui, eles ouviram tua palavra, e a tua palavra é a tua voz, e meu Deus, eles esperam no Senhor, e a tua palavra, a tua voz diz que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Então agora, Pai, estenda a tua mão, eles ouviram tua voz, estenda agora a tua mão, tua mão, tua mão, toca, meu Deus, nesta vida, toca nesse espírito, toca nessa alma, toca nesse corpo, produza agora, meu Deus, cura física, produza cura na alma, produza cura no espírito, meu Deus, e em nome de Jesus, faz com que teu filho e a tua filha, pela minha fé e pela fé deles, Pai, possam estar aqui no próximo domingo, testemunhando que eles ouviram a tua voz e o Senhor operou, e que a tua mão os tocou, e que o Senhor os abençoou. Derrama sobre eles, Pai, a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder.
batiza teus filhos no Espírito Santo e distribua nessa noite, meu Deus, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da palavra do conhecimento, meu Deus, o dom da profecia. Derrama, Senhor, e distribua sobre o teu povo os dons de cura, o dom de milagre, o dom de maravilha. Meu Deus, em nome de Jesus, o dom do discernimento de espírito, derrama sobre o teu povo, ó Pai eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Pastor Jonas vai dirigir ali a ceia do Senhor, amém? Ele já está dirigindo o culto, ele dirige a ceia do Senhor. Nós vamos participar do momento mais solene da igreja, mandamento de Jesus. Jesus deixou 2 ordenanças para nós: batizar, dia 4 ou 6 de agosto, tem batismo, hein? Você aí que está, se prepare, e a ceia do Senhor. Por isso nós estamos aqui em memória do Senhor Jesus, celebrando a ceia dele, cumprindo a ordenança dele. Pastor Jonas.